Iremos trabalhar agora a ideia de radiciação, que é o nome que se dá à operação que provém da raiz. A raiz é utilizada como um mecanismo para tratar situações onde envolve o contrário da potência, que é o que iremos trabalhar agora neste momento. Vejamos inicialmente a ideia de raiz quadrada. Bom, gente, você sabe primeiramente que quando você aborda a ideia de potência, vamos iniciar agora a ideia de potência, onde você vai entender como pode aparecer a ideia de raiz quadrada. Veja bem aqui nesse primeiro exemplo, nós temos aqui 1 elevado a 2, temos outros exemplos bem aqui, como você pode ver, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 4 elevado a 2, e agora iremos calcular cada um deles, beleza? Nós temos também esse outro exemplo, 5 elevado a 2, vamos lá. Você sabe muito bem que nesse primeiro exemplo aqui, o número 1 é a base, certo? E essa base vai se repetir quantas vezes? Quem determina a repetição que esse 1 vai ter, vem aqui se multiplicando, é quem? O expoente. Aqui ele está dizendo que o 1, a base, vai se repetir 2 vezes se multiplicando. A mesma coisa aqui embaixo, né, gente? Então vamos lá, fazendo aquele primeiro. Aquele primeiro você já deve saber que a forma com que se faz a operação é dessa forma, 1 vezes 1. Lembrando que esse pontinho significa multiplicação, ok? Então vamos lá, 1 vezes 1 é 1. Beleza, até aqui tá. No segundo exemplo, você sabe que é 2 elevado ao quadrado, significa que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Da mesma forma, o terceiro exemplo é 3 elevado a 2, então significa que o 3, que é a base, né, vai se repetir quantas vezes? 2 vezes, né? Quem determina é o expoente, sempre, gente. Então temos aí 3 vezes 3, que é igual a 9. No quarto exemplo, nós temos 4 elevado a 2, 4 vezes 4, que vai dar 16. No quinto exemplo, nós temos 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, que vai dar quanto? 25. Até aí tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ideia de raiz. Agora iremos trabalhar a ideia de raiz a partir desse raciocínio que envolve a ideia de potência. Vamos lá. Nós temos aqui uma simbologia que trata da raiz de 1. Nós temos aqui a raiz quadrada de 1. Ok? O que significa raiz quadrada? É quase como se fosse o contrário, da potência. Aqui, pense neste número bem aqui, ó, no resultado dessa primeira potência, certo? E eu vou colocar esse número bem aqui, ó, tá? E vou te perguntar, qual é o número multiplicado por ele mesmo que resulta nesse cara aqui dentro? Me diz, qual é o número multiplicado por ele mesmo, certo? Que resulta nesse cara aqui, ó, aqui dentro da raiz. Quem você acha que é? É o 1, né? É o 1 que vezes 1 é 1. Olha só, resultado da raiz. Da mesma forma, se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 4. O que é a raiz quadrada de 4? É o mesmo raciocínio que eu trabalhei aqui em cima. Qual é o número que eu ponho aqui? Esse número representa o resultado da raiz de 4. Mas qual é o número? Que condição ele tem que atender para ser a raiz de 4? Raiz quadrada de 4. Ele tem que ser multiplicado por ele mesmo e dar 4. Que número é? Será que é 1? Será que é o 3? Será que é o 2? Você pode colar bem aqui, ó. Olha só. O 4 está bem aqui, ó. Qual é o número multiplicado por ele mesmo que resulta em 4? E aí, gente? 2, né, gente? 2 que eu quero. Eu quero o número multiplicado por ele mesmo que resulta no 4. Qual é o número? 2. Então, o resultado da raiz quadrada de 4 é 2. Agora eu vou calcular aqui a raiz de 9. Agora você já entende um pouquinho da noção aí de como abordar essa ideia, né, gente? A partir da ideia de potência. É como se fosse o contrário da potência. E aí? Nesse caso é da potência elevada de expoente 2, né? Na potência de expoente 2 que a gente está vendo. E aqui nós temos raiz quadrada. Então vamos lá? Raiz de 9 quanto vai dar? É o número multiplicado por ele mesmo que resulta em 9. Em outras palavras, é o número que é elevado a 2 resulta em 9. Aqui é o número elevado a 2 que resulta em 4. Aqui é o número elevado a 2 que resulta em 1. Só que ao invés de falar elevado a 2, eu simplesmente falo como o número multiplicado por ele mesmo, tá? Vai ficar mais fácil para você entender. Bom, gente, e aqui? Raiz de 9 vai dar quanto? 3, né, gente? Porque 3 vezes 3, 9. Raiz de 16, quanto vai dar? Vai dar exatamente 4, porque 4 vezes 4 é 16. E raiz de 25, o que você acha? Raiz quadrada de 25. Eu quero o número multiplicado por ele mesmo que resulta em 25. E bem aqui você já pode ver, bem aqui do lado esquerdo, você pode ver
que já te dá uma ideia de quem vai ser esse número. Quem vai ser? 5, né, gente? Outro exemplo, raiz quadrada de 100. É o número multiplicado por ele mesmo que resulta em 100. Quem é? Olha aqui, resultado 10. O 10 não está aparecendo aqui, ó, do lado esquerdo, eu não fiz o cálculo dele. Mas nem sempre, quando você vai lidar com essas situações envolvendo raiz, na verdade quase nunca quando você trabalhar com essa ideia de raiz, vai estar algumas potências do ladinho te mostrando quem vai ser o resultado, te dando dica. Pois você, ao olhar uma raiz, já deve ter uma suposição de quem vai ser o número multiplicado por ele mesmo que vai dar aquele cara lá dentro. Nesse caso da raiz quadrada. Compreende? Então, vamos também aqui calcular outras raízes. Raiz de 1, quem você acha que é? Você já sabe que é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E a raiz quadrada de 4? Você sabe muito bem que é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Gente, agora eu vou trabalhar um outro raciocínio com vocês, sobre essa ideia de raiz. Se você perceber, bem aqui, eu utilizei a raiz de 1. Aqui eu utilizei a raiz quadrada de 4. Mas por que eu não trabalho outras raízes aí? Porque do 1 eu pulo para o 4. Eu não poderia, por exemplo, trabalhar outras raízes aí, como raiz de 2 e raiz de 3? Porque antes eu pulei para a raiz de 4. Veja só, que se eu determinar a raiz de 2 e a raiz de 3, será que vai dar um número? Que número vai dar? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai resultar em 2? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que resulta em 3? Você vai pensar, você vai raciocinar, só que você quase não vai descobrir. O máximo que você pode descobrir são aproximações. Bom, gente, nós temos aqui valores de raízes que não são exatos. Por quê? Eu já vou te explicar. Veja só aqui que a raiz de 4 já é 2. Veja só que aqui a raiz de 1 já é 1. Então, se já foi usado 1 no resultado desse e usado 2 no resultado desse, quem vai ser a raiz de 2 e a raiz de 3? Qual vai ser os números que eu vou utilizar para ser o resultado desses? Se o 1 e o 2 já foram usados. Gente, se eu trabalhar isso, se eu calcular esses valores na calculadora, deixa eu colocar aqui a calculadora para vocês entenderem. Eu vou calcular aqui a raiz quadrada de 2. Estou colocando 2 aqui, agora eu vou calcular a raiz quadrada. Vamos lá? Pronto. Olha só o resultado dessa raiz. Raiz de 2, olha como se apresenta bem aqui, ó. Raiz de 2, está bem pequeno aqui. Resultado 1,41, 42, 13. Gente, esse número aqui, a calculadora está mostrando até o 5, mas ele nunca acaba, na verdade. São infinitos números e sem repetição periódica. Não é aquela dízima periódica, não. É um número que não tem muita repetição periódica e ele é infinito, entende? Então, esse número aqui, esse tipo de raiz que é não exato, tudo que eu posso traçar em relação ao resultado é uma aproximação. E na matemática, a gente sempre considera, na maioria das vezes, 2 casas após a vírgula. 2 casas após a vírgula, ou seja, até bem aqui, ó, tá? Ou seja, 1,41, só isso. O resto você pode cortar, ou simplesmente arredondar, gente. Mas vamos ficar com simplesmente a aproximação 1,41. Então, o resultado que vem aqui para a raiz de 2 vai ser quanto? 1,41. E veja que o símbolo de igual aqui não é mais utilizado o símbolo de igual, é utilizado o símbolo de aproximado, certo? Sendo que esse símbolo pode estar nesse formato ou nesse aqui, ó, simplesmente, ok? É o símbolo de aproximação. O que significa aproximado? Significa que é exatamente 1,41 no resultado. Você joga isso aqui na calculadora, vai dar exatamente 1,41? E aí, o que você acha? Não, né? Vai dar uma porção de outros números aqui. Mas devido a ser infinitos números, a gente vai trabalhar com uma aproximação. Portanto, eu estou dizendo aqui que não é igual, que é apenas perto desse número. Uma aproximação, que é 1,41. E a raiz de 3, pessoal? A raiz de 3 também, ela não é exata. Pensa aí no número que multiplicado por ele mesmo vai dar 3. Não tem, né, gente? Você não vai conseguir compreender, supor um número exato que multiplicado por ele mesmo resulte em 3. Então, vamos lá. Se eu conseguir tentar, na verdade, se eu tentar determinar aqui na calculadora, deixa eu colocar aqui 3 bem aqui, ó, 3, raiz de 3. Resultado, veja só, infinitos números aqui, ó, após a vírgula. Só que a calculadora possui uma limitação, ela não vai colocar os infinitos números aí que a memória dela tem limite, né, gente? Então,
a gente vai considerar somente duas casas após a vírgula, e aí a gente vai considerar aqui como resultado não igual a 1,73, mas aproximado a 1,73, certo? Pronto, veja só. Ok, pessoal? E isso você consegue perceber que é aquela mesma ideia que nós estávamos citando anteriormente. Raiz de 2, raiz de 3 estão entre raiz de 1, raiz de 4, cujos resultados são 2 e resultado 1. Se 1 e 2 já foram utilizados, quais serão os resultados que serão ligados a esses números? São esses números aqui. Aproximações de números infinitos, que são números decimais não exatos, que não é exatamente esse número aqui como resultado. Não é exatamente. São somente aproximações. Por isso dizemos esses números como números não exatos. Agora, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou determinar a raiz de 7. Você sabe que as raízes, como por exemplo aquela anterior, que é raiz de quanto? Eu tentei determinar ainda agora a raiz de 3 e a raiz de 2, certo? Vocês viram que os resultados, a gente só conseguiu determinar os resultados por meio da calculadora, né? Não é verdade? Já a raiz de 4, que era uma raiz exata, já a raiz de quadrada de 4, que é exata, a gente conseguiu estimar isso pelo próprio raciocínio, correto? No caso, deu quanto? 2, porque 2 vezes 2, 2 vezes 2 é quanto? É 4. Por isso, a raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? A gente conseguiu utilizar o raciocínio aqui, certo? Mas raízes como raiz de 3, que a gente precisa utilizar a calculadora, gente. Porque a gente não tem como determinar o valor todo, é bem difícil determinar o valor, uma aproximação para esse cara. A não ser que você decore, né? Que a raiz de 3 é 1,7, raiz de 2, 1,4, né? No entanto, é importante, existe uma forma, na verdade, de saber uma estimativa de mais ou menos quanto é esse valor dessa raiz exata. A mesma coisa bem aqui, ó, na raiz de 7. Tem uma estratégia que a gente utiliza para determinar o valor aproximado dessa raiz de 7, sem utilizar a calculadora. Perceba que essa raiz aqui, ela não é exata. Pense aí, qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 7? E aí, pensou? Você vai perceber que não tem. Você não vai conseguir pensar em um número exato que vai ser multiplicado por ele mesmo e vai dar esse cara aqui de dentro, de forma nenhuma na raiz de 7. Ou seja, é aquele tipo de número que você joga na calculadora e vai dar aqueles infinitos números. E aí é bem difícil saber quem são esses números, uma aproximação desse valor. No entanto, existe uma estratégia que você pode utilizar para saber mais ou menos quanto é esse valor. Perceba o seguinte, pense da seguinte forma, conforme a estratégia que eu vou utilizar neste momento. Vamos supor aqui que esse número aqui é raiz de 7, claro, nós temos aqui raiz de 7. Quais são as outras raízes em volta dele? Você sabe que antes dele tem a raiz de 6, certo? E essa raiz aqui, ela é exata? O que você acha? Existe um número multiplicado por ele mesmo que seja esse cara aqui de dentro? 6? Não, né, gente? Esse aqui parece ser do tipo que não é exato. É aquele de infinitos números que a gente só consegue determinar pela calculadora uma aproximação. E aí? Raiz de 8. Perceba agora que eu tentei achar uma raiz antes dele que fosse exata e eu não consegui. E uma raiz depois dele é exata aqui, essa outra raiz que eu estou tentando determinar? E aí, essa aqui é exata? Você vai perceber que não existe um número multiplicado por ele mesmo, número exato multiplicado por ele mesmo que seja esse cara aqui, 8. Ó, perceba só, 1 vezes 1, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3 é quanto? 9. E aí, galera? Teve algum que deu 6? Teve algum que deu 7? Teve algum que deu 8? Olha, esse aqui passou do 8. Então já esses aqui já não são raízes assim que a gente vai encontrar algum número multiplicado por ele mesmo que resulte neles de forma fácil. Então, ainda não encontramos uma raiz antes dele e depois dele que seja exato. Vamos procurar mais um pouco? Antes da raiz de 6 agora. Antes da raiz de 6.
Nós temos aqui, antes da raiz de 6, raiz de 5. É exato? O que você acha? Não, né, gente? Não existe um número multiplicado por ele mesmo que dê esse cara. Bora pensar mais um pouco? Bora pensar no número após. Raiz de 9. É exato? Ah, raiz de 9 é. Raiz de 9 é sim. Por quê? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que resulta em 9? É o 3, né? 3 vezes 3 é 9. Portanto, a raiz desse é exato. Mas isso aqui, marca isso na tua mente. Grava. Marca esse número. Agora nós vamos tentar encontrar o próximo antes dele que seja exato. Nós já encontramos um após ele que é exato. Agora bora encontrar um antes. Raiz de 4 é exato? Ah, raiz de 4 é sim. É sim, gente. Quanto é? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 4? Ah, é 2, né, gente? Olha só. Portanto, esse aqui tem raiz, é uma raiz exata. Esse aqui, o resultado é quanto? É 2. Certo? E a raiz e o resultado dessa raiz aqui, ó, é 3, tá? Isso diz muito sobre o resultado da raiz de 7. Veja só. A raiz de 4 nós já sabemos que é 2. A raiz de 9 já sabemos que é 3. Agora, não vou me importar com aquelas outras raízes que eu peguei antes e depois da raiz de 7. Só me importo agora com essas raízes aqui, antes e depois, que são exatas. Por quê, gente? Porque se eu sei que a raiz de 7, uma raiz antes dela que é exato, que é a raiz quadrada de 4, que é exato, deu 2, então isso diz muito sobre o resultado da raiz de 7. A raiz de 7 só pode ser um número que está entre 2 e 3. Peraí, um número que está entre 2 e 3? E aí, gente? Quais são os tipos de números que estão entre 2 e 3? Você sabe muito bem que entre 2 e 3 são os números do tipo 2,1, 2,2, 2,3, 305. Em outras palavras, 2, qualquer coisa. Entre 2 e 3 são os números que são da forma 2, alguma coisa. Veja só. Todos os números que estão entre 2 e 3 são números que estão nessa forma. Portanto, a raiz de 7 só pode ser um número que seja nesse formato, 2, alguma coisa. Veja só, acabei de traçar uma estimativa, uma suposição aproximada da raiz de 7. E isso me ajuda muito a realizar meus cálculos. Mas veja só, agora eu vou tentar calcular a raiz de 7 na calculadora. Coloquei aqui o 7 e agora eu vou determinar a raiz quadrada. Olha quanto deu. 2,64, 57 e tantos outros números. Vejam que sem a calculadora eu tive uma aproximação aqui de 2, alguma coisa. Eu não tinha uma ideia de quem são esses números aqui, ó. Mas eu sabia, eu descobri quem era esse primeiro. Isso me ajuda muito a saber mais ou menos o resultado dessas raízes não exatas sem utilizar a calculadora. Com isso, galera, eu queria que vocês tentassem pensar nesses exemplos que eu vou apresentar a vocês sobre quais são as possíveis aproximações desses números. Quero que você tente pensar, pause o vídeo e tente utilizar aquele mesmo raciocínio que eu vi com vocês, tá bom? E aí, pessoal, já fizeram? Vamos lá responder. Nós temos aqui a raiz quadrada de 3, você sabe que você tem que tentar determinar, primeiramente, se isso aqui tem raiz ou não, raiz quadrada exata ou não. Por exemplo, eu sei que 1 vezes 1, resultado é 1. Eu sei que 2 vezes 2 será que é 3? Não, né? É 4, tá? Bom, passou de 3 do cara aqui de dentro. Então, esse resultado aqui, ó, não é exato. Mas eu sei muito bem que eu posso tentar determinar as raízes que estão em volta dela, uma depois e uma antes, que sejam exatas. Quais são? Bora ver uma antes. Raiz de 2 é exato? Não, né, gente? Não é. E a raiz de 1 é exato? Opa, a raiz de 1 é. Raiz de 1 é 1. E uma raiz que vem depois. Na verdade, só isso aqui, ó, só de saber quem é a raiz antes dela, que é exato,
já sei mais ou menos de quanto ela é. Mas vamos determinar aqui outras raízes que vêm depois, tá? Aqui, raiz quadrada de 4. Opa, raiz quadrada de 4 tem resultado, não tem? Tem raiz, é uma raiz exata. Dá quanto? 2. Portanto, raiz de 3 está entre 1 e 2. Ou seja, a raiz de 3 é um número no formato 1, alguma coisa. Pronto, olha só. Só o fato de saber disso já me dá um raciocínio sobre qual é o valor aproximado deste número. E me ajuda muito. Vamos lá? Bora determinar esse cara. Ó, é 1, alguma coisa. Isso aí é muito bom, gente. É muito bom para você, por exemplo, quando você vai fazer uma conta que envolve raiz, você tem uma pequena suposição de quem é esse cara, tá? Bom, vamos lá. Raiz de 10. E aí, galera? Fizeram esse? Raiz de 10? Que é uma raiz antes dela que é exato. Quem você acha? Raiz de 9. Olha só, raiz de 9 é exato. Quanto vai dar? É 3, olha só. Já sei muito bem que a raiz de 10 vai estar entre 3 e quem, gente? Ó, nem precisa saber quem é a próxima raiz. Só o fato de você saber o que é antes, a raiz antes e que é exata, você já sabe que esse aqui, ó, esse raiz de 10 é 3, alguma coisa, tá? Mas se eu quiser determinar quem é a raiz próxima que vem depois, que é exato, raiz de 11 não é, 12 não é, vai ser raiz de 16, né? Raiz de 16 é quanto? É 4, né, galera? Olha só, é 4. Portanto, a raiz de 10 só pode ser um número que está entre 3 e 4. Entre 3 e 4. Ou seja, a raiz de 10 é 3, alguma coisa, tá? Então, deixa eu colocar aqui o resultado. 3, alguma coisa. Repito novamente que isso é muito importante quando, por exemplo, você faz um cálculo que envolve raiz e você não tem calculadora, você pode utilizar essas estimativas, essas aproximações para ter uma ideia de mais ou menos o resultado. E aí, raiz de 5? E aí, galera? Uma raiz antes dela que é exata é a raiz de 4, né? Raiz de 4 que é 2, né? Então esse cara aqui só pode ser 2, alguma coisa. Vamos lá? 2, alguma coisa. Muito bem. Ó, raiz de 26. Antes dela tem a raiz de 25. Raiz de 25 tem resultado exato? Tem, né, gente? Vai ser 5. Então esse cara aqui só pode ser 5, alguma coisa, olha só. Tá? Deu para entender? Olha só. Raiz que é antes dela, que é exata. Raiz de 25. Por que raiz de 25? Raiz de 25 ela é exata e vem antes dela. Antes dessa aqui. E raiz de 25 o resultado é 5. 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, resultado vai dar 25. Portanto, a raiz de 25, que é quem eu quero determinar, é o número multiplicado por ele mesmo, que dê 25, quem é? É o 5, tá? Então, se esse aqui tem raiz exata, certo? E dá 5, esse aqui só pode ser 5, alguma coisa. Já que esse aqui vem depois, né, da raiz de 25, então o resultado dele tem que vir depois do resultado desse aqui. Então só pode ser 5, alguma coisa, tá? Pode ser 5,1, 5,2, depende da aproximação.